Hoje pela manhã eu dei continuidade a uma série, vamos dizer assim, série de duas mensagens que eu comecei domingo passado. Eu preguei sobre justificação. Quero sugerir, se você puder, escutar essa mensagem de domingo passado pela manhã. Eu preguei sobre justificação. Justificação, queridos, Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, mediante Jesus Cristo. Justificado, pois, mediante a fé. A palavra justificação, ela é um termo forense, é um termo do direito. Eu tenho formação em direito, trabalho no Tribunal de Contas do Estado, então trabalho diretamente com isso. E a palavra justificação quer dizer absolvição. E eu fiz uma analogia hoje e mais no domingo passado com mais ênfase, mas eu falei sobre a justificação de um grande tribunal, onde Deus é o juiz. E como réu está o pecado, que o pecado que habita em nós. E Deus, que é justo, ele vai julgar aquele pecado que habita em nós. E obviamente Deus, na sua justa indignação em relação ao pecado, condenado estamos. Mas uma pessoa, no meio do julgamento, levanta seu dedo. Isso é uma analogia minha, tá bom, queridos? Não está na Bíblia, tá bom? Mas tem muito a ver com o que as Escrituras nos ensinam. Uma pessoa levanta a mão, e aí o juiz olha, e aquela pessoa que levanta a mão chama Jesus Cristo de Nazaré. E no meio daquele julgamento, onde nós, eu, você, todos nós, culpados éramos, sentenciados estávamos para perder toda a comunhão com Deus, Jesus fala: tem um propósito, juiz. Seu juiz, eu paguei a pena dele. Eu morri no lugar dele. Eu levei sobre mim mesmo todos os pecados do Alexandre, da Sheila, da Vilma, de todos nós. Eu já paguei essa pena. E o juiz olha para mim e para você, pecadores sentenciados por excelência ao crime de pecarmos. Ele fala: absolvido você está, porque outro cumpriu a sua pena. Jesus cumpriu a pena que era minha, sua e nossa. Nós fomos absolvidos. Amém, igreja? Isso é graça, isso é favor imerecido. O merecimento não tem nenhum nisso. O merecimento está em Jesus. Ele que foi à cruz. Pastor, onde aconteceu esse tribunal? Na cruz. Na cruz foi esse tribunal. Na cruz Jesus levou sobre ele a minha culpa, o seu erro, suas falhas, seus pecados. Ele foi sentenciado em nosso lugar. Eu falei que hoje, no artigo 84 da Carta Magna da Constituição Federal, existe um artigo que fala sobre o decreto presidencial. Todo presidente da República, ele tem a autonomia, a autoridade de dar um decreto de indulto, um decreto quase de perdão para aquele que já foi condenado. Todo presidente da República tem essa condição. Nós vamos lembrar um pouquinho, um tempo atrás, que foi a presidente Dilma Rousseff. Ela fez um indulto, um decreto presidencial, onde ela liberava José Dirceu do cumprimento da pena. José Dirceu condenado, mas o presidente tem essa autonomia e deu um indulto ou graça na própria Constituição. E a própria doutrina fala indulto ou graça. Olha de onde vem o indulto presidencial. Vem da Bíblia. Vem de graça, vem de favor. Então, um homem condenado, mas a partir daí ele não cumpre a pena, está liberado, pode ir para casa. Isso é indulto presidencial. A pessoa tem a ficha suja, mas foi absolvido, ou melhor, absolvido não, foi extinta a punibilidade dele. Ele não vai cumprir mais aquela pena. Nosso Deus é tão grande, tão maravilhoso, tão maior do que tudo isso, muito maior que o decreto presidencial. Jesus nos absolveu, ou seja, ficha limpa. Você pode ter feito tudo errado na vida. Você pode ter sido o pior homem, a pior pessoa. Lembre-se daquele homem, aquele ladrão na cruz, aquele malfeitor. No último momento da sua vida, ele reconheceu Jesus. E olha, reconhecer Jesus, naquela figura ali, totalmente, perdão pelo pleonasmo, aquela figura desfigurada, aquela semblante sem qualquer formosura, aquele semblante de a princípio, um derrotado. Quem está na cruz morrendo, perdeu. Mas aquele ladrão olha para aquela figura que a princípio não tem nenhum valor. Ele fala: lembra-te de mim quando chegar no paraíso, no teu reino. E Jesus olha para ele: hoje mesmo estarás comigo no Queridos, o que levou aquele homem a enxergar Jesus como o salvador de sua vida?
se a princípio, nem da própria ele estava sendo salvo. Ele estava morrendo na cruz. Mas ele consegue ver naquele homem, Jesus, o Salvador da sua vida. Queridos, olha tamanha graça que Deus faz em nossas vidas. Assim sou eu, você, cada um de nós, amém? Fomos salvos pela graça do Senhor Jesus. Então, medite um pouquinho na mensagem do domingo passado, e esse domingo pela manhã eu preguei sobre outro termo muito teológico também, chamado expiação. Depois de você leia, ou melhor, ouça a mensagem pelo YouTube de hoje pela manhã, eu preguei sobre expiação, uma mensagem forte também do que Deus faz nas nossas vidas. Expiar quer dizer encobrir. No Antigo Testamento, nossos pecados eram encobertos. Eu dei até o exemplo, uma analogia que veio na minha cabeça da pessoa que sujou a casa e bota a sujeira debaixo do tapete, né? Ninguém vai ver aquela sujeira. A mulher vê, né? A mulher é inevitável. Né? O filho esconde, mas a mulher vai lá. A mãe, né? A mãe acha. Mãe acha tudo. Eu falei pela mãe, não adianta esconder nada de mãe. Mãe acha. Né? Às vezes o marido até ajuda ali, vamos esconder. Mas a mãe vai lá e pumba, descobre. Então, não façam isso, maridos. Mas a esposa, a mãe, descobre tudo. Então, no Antigo Testamento, os pecados eram encobertos. Expiação no grego. No Novo Testamento, redenção. Daí o nome Cristo Redentor. Porque Ele nos redimiu, Ele nos resgatou, Ele removeu o pecado. Não foi apenas encoberto, mas Jesus removeu. Ele é redentor, redenção nas nossas... Muito mais do que expiação, Jesus fez por nós, amém? Por isso estamos aqui, queridos. Não tem nenhum privilegiado, não tem ninguém melhor do que ninguém. O preço que Jesus pagou na cruz foi o sangue dele. Alto preço, preço de sangue. Para o pobre, para o rico, para o negro, para o branco. Não importa a classe social, não importa o dinheiro que você tenha, o preço foi o mesmo. Você quando vai no mercado ou em uma loja, você quer comprar um produto, existem produtos de categorias, maiores e menores. E você escolhe pelo valor, um produto mais robusto, você vai pagar mais. Um mais aquém, você vai pagar menos. Com Deus não é assim, queridos. Deus deu o melhor dele por mim, por você, por todos nós. Pastor, e aquele que fez isso e aquilo lá fora? O preço foi o mesmo. Jesus morreu por ele também. Morreu por mim, por você, por todos. Não tem nenhum filho especial aqui. Não tem filho predileto de Deus. Todos nós carecemos da graça dele. Todos nós. Não há nenhum perfeito. Se há um perfeito neste lugar na terra, não sei o que está fazendo nela. Amém? Mas o preço foi pago, o mesmo preço. O sangue de Jesus na cruz foi pago por mim, por você, para todos nós. Amém, queridos? E nós somos gratos por isso. E hoje à noite, queridos, Deus me levou a uma passagem, e eu quero ministrar nesta noite. Abra o seu coração. Amém? Eu creio que hoje é um dia de cura. Amém? Cura em todas as áreas, em todas as áreas. Cura intelectual, cura emocional. Pastor, cura intelectual, sim. Também. Amém? Deus fala sobre metanoia, mudança de mente. Deus muda a nossa mente. Quanto mais eu conheço a Deus, mais a minha mente é mudada. Cada vez mais a minha mente é transformada. Cada vez mais eu tenho a mente de Cristo. Por isso que a Bíblia diz, levai a nossa mente cativa a Deus. Cada vez mais que eu conheço, mais eu sou transformado, mais a minha mente muda, e o homem é basicamente a sua mente. Amém? A mente é o que direciona o homem, a sua volição, sua vontade, está tudo na nossa mente, na nossa razão. Então, queridos, abram as vossas Bíblias, no segundo livro de Reis, capítulo número 5. Deu um silêncio agora, né, queridos? Fiquei até assustado. Aquele silêncio ensurdecedor. Segundo livro de Reis, capítulo 5, uma passagem muito, mas muito conhecida. Eu quero falar sobre 7 etapas para a cura. Eu quero falar de um homem que vocês conhecem tão bem, chamado Naamã. Naamã, um homem que teve um processo de cura em sua vida, algo extraordinário que Deus fez em sua vida, e eu creio que Deus possa fazer hoje em minha vida, na sua vida e em nossas vidas, amém? Corpo e alma e espírito, Deus quer nos tratar nesta noite. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 1, quem achou, por gentileza, permaneça sentado. Amém? Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 1. Todos acharam, queridos? Versículo 1 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém, leproso. Versículo 2, saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina
que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Versículo 5. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Pula para o versículo número 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Versículo 11. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Versículo 12. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Versículo 13. Então chegaram a ele os oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne de uma criança, e ficou limpo. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, foi lida a tua palavra, a tua sagrada escritura, palavra de Deus, verbo que se fez carne, Jesus, tu és, nós lemos a tua palavra, tu és a palavra, o Logos. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, enquanto estivermos pregando aqui, enquanto estivermos lendo a tua palavra, ministrando sobre a tua palavra, Deus vai tocando em vidas, Deus vai tocando no coração de cada um que aqui está, vai transformando vidas, lares, casais, Deus, mentes, pessoas, Deus, aquele que está nos ouvindo agora, que nos ouvirá mais tarde, Senhor, trabalha nesse coração, que haja cura onde a tua palavra chegar, que a cura chegue, Deus. Nós profetizamos corpo, alma e espírito sarados, curados, a começar pela nossa mente, Deus. Troca ela, metanoia, Deus, coloca a tua mente em nós para entendermos a grandiosidade do teu amor. Senhor, fala conosco e usa-me em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Eu creio que todos nós já tenhamos, por isso que eu fiz uma leitura até seguida, porque todos nós conhecemos um pouco da história de Naamã. Naamã, um grande comandante, o comandante do exército da Síria. A Síria era um grande império, Síria hoje logo ao lado, um pouquinho acima, né, do Líbano, e da Síria até Israel é uma boa caminhada. E esse comandante da Síria, a Bíblia diz que o Senhor era com ele, o Senhor Deus era com Naamã. E olha só, queridos, o Senhor Deus era com Naamã contra Israel. Olha que profundo, queridos, porque logo em seguida a Síria vai até Israel e leva cativo uma menina. Ou seja, Deus usava um homem, a princípio, de um outro local da Síria, a princípio fora do contexto dos hebreus, ou seja, fora da promessa, mas Deus era com ele. Deus usa esse homem, chamado Naamã, e esse homem, apesar de ser um herói de guerra, um grande comandante, um grande vitorioso, ele tinha lepra. O homem era leproso, ou hoje, na ciência mais evoluída, a hanseníase, né? Antigamente, uma doença que não havia cura. Antigamente, ainda é uma doença contagiosa, uma doença esta que naquela época as pessoas eram colocadas fora da cidade, eram colocadas em cidades vizinhas, isolados, para não ter contato com ninguém, e a pessoa ali ia definhando, morrendo à espera de um milagre, ou senão ela morreria mesmo abandonada pela família, pelos amigos. Assim era a condição de leproso. Naamã, pela sua condição de comandante, ainda tinha um certo privilégio, ainda ficava no reino, ainda ficava no palácio, mas Naamã, com toda a sua pompa, com todos os seus status, com toda a sua honra de grande comandante do exército, era, porém, leproso. Um homem que tinha a sua pele sangrava, sua pele ferida, sua pele era notório a todos a condição física daquele homem. Não dava para esconder a lepra. A lepra é uma doença que denunciava. A lepra é uma doença que dava repulsa às pessoas. A lepra
colocava aquela pessoa marginalizada, à margem da sociedade, uma pessoa que a princípio, a tal ponto que muitos judeus, na tradição dos judeus, colocavam a lepra como uma sentença de Deus. Se a pessoa estava leprosa, ela era uma pessoa amaldiçoada por Deus. Isso não tem respaldo bíblico, apesar de que, lembre-se os irmãos, quando Miriam se revoltou contra Moisés, Deus permite que ela fique leprosa. E a partir daí começaram a cultura, o entendimento de que a lepra era uma maldição de Deus. Não. Muitas pessoas tiveram outras doenças, isso não quer dizer que seja algo maldito de Deus, muito pelo contrário. Amém, queridos? Mas assim a sociedade enxergava o leproso. E assim está Naamã agora nessa condição, um grande comandante, mas leproso. Mas de uma menininha cativa, presa, escrava do próprio Naamã, quando ela chega na Síria, escravizada, e vê que o seu algoz, o seu inimigo, Naamã, era leproso, o que ela faz? Tem raiva dele? Tenta matá-lo? Se revolta? Não. Ela olha para Naamã, o seu algoz, o seu inimigo, e ela consegue olhar para ele com um olhar de misericórdia, e consegue enxergar nele uma pessoa carente, e consegue falar, olha, se esse homem Naamã soubesse que em Israel existe um profeta chamado Eliseu, ele iria até lá e ele seria curado da lepra. A menina olha para o seu algoz e consegue dar uma palavra de esperança. Como precisamos aprender com essa menina, né, queridos? Porque na nossa mente, no nosso coração, vem, bateu, levou. Né? Olho por olho, dente por dente. Mas não é assim que Cristo nos ensina, amém? Cristo nos ensina a agirmos com misericórdia, andarmos mais uma milha, darmos a nossa capa, dar outra face. Dar outra face não é ficar sendo como um bobão, amém, queridos? Dar outra face é dar mais, esperar mais, ou seja, dar esperança para a pessoa, dar mais uma chance para a pessoa. Assim Jesus nos ensina, Mas essa menina nos dá um exemplo tremendo. E agora, Naamã aceita aquela proposta daquela menina e vai a Israel. E ele separa dinheiro, era um homem rico. Naamã era rico. E ele achava que com a sua riqueza, ele iria abalar o coração de Eliseu. Eliseu vai para a cidade. Eu nunca vou me lembrar, quando eu passei no Tribunal de Contas, eu fui trabalhar em Itaperuna. Quem conhece Itaperuna aqui? 6 horas, né? 6 horas daqui do centro da cidade. E o Bob's foi inaugurado. Quando o Bob's foi inaugurado na cidade, queridos, a cidade parou. A cidade, uma rua, né? Uma cidade, uma rua. Eu estava agora em Rio das... Quem conhece Rio das Flores? Eu conheço todos os municípios do Rio. Quem conhece Rio das Flores? Ninguém? Conhece, Léo? Léo roda muito também. Então, Rio das Flores, eu estava começando, não, estou correndo, estou andando para fazer exercício. Já fui na ponta da cidade a outra. Aí a Luciana, caramba, andou muito. Não, 5 quilômetros. 5 quilômetros andando. Então, queridos, Naamã pensava que ele seria recebido com um tapete vermelho. Naamã achava que pelo dinheiro dele, pelo status dele, ele iria mexer com o coração do profeta Eliseu, e Eliseu iria tratá-lo de uma forma diferente dos demais. E ele chega com dinheiro, com ouro, prata, e quando ele chega, olha o que diz versículo 9. Lembre-se o tema da pregação, 7 etapas para a cura. Versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros, e parou na porta da casa de Eliseu. Eu fico imaginando aquela cena, né, queridos? Aquelas carruagens, quase que uma frota de carruagens, carros, cavalos, pesados, ouro, prata, aquele barulho na cidade parando, para na porta de Eliseu. Talvez Naamã esperasse, poxa, Eliseu vai aparecer na janela, vai acenar, vai mandar-o subir. Versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, para aqui, queridos, Eliseu não saiu da casa dele, não desceu, não sei se estava no segundo, terceiro andar, ou estava no térreo, não sei. Eu sei que ele não saiu de casa. Mandou um mensageiro falar com o comandante da Síria, o Bambambam, que guerreava e vencia todos. Para Eliseu, era mais um. Mais um que precisava da glória de Deus. Não existe prediletos. Não existe super favorecidos.
Existem eu, você e cada um de nós que precisamos de Deus. Amém? Todos nós. Eliseu olha para aquele homem, olha para aquela carruagem toda, ele manda um mensageiro falar com, olha, não vou nem... Porque, queridos, quando você recebe um homem de Estado, quem é do exército, Aloã, militar, recebe um chefe de Estado, aquela arrumaria, né, queridos? Para tudo. Você recebe no palácio, as autoridades todas vão receber, vão apertar a mão. Eliseu, não vou sair de casa não. Fulano, atende lá ele, por favor, e fala o seguinte, primeiro passo para a cura, queridos, que eu quero extrair da vida de... O que Eliseu estava provocando em Naamã? O que Deus nos provoca nisso tudo? Por que Deus permite nós passarmos algumas coisas? Não seria tão fácil Deus falar, olha, Naamã está curado. Eliseu não podia sair da janela e falar, Naamã, curado você está, volta para casa. Podia ou não podia? Podia, queridos. Então, por que Deus permite que Eliseu haja desta forma com Naamã? Não é brincadeira, é que Deus estava tratando algo muito além da lepra. Muito mais do que a lepra. A lepra era um detalhe, sim, um detalhe muito, muito trágico. Mas não era uma simples cura de lepra que Deus queria fazer em Naamã. Deus queria tratar ele no profundo. Deus quer tratar nossas vidas muito além daquilo que você pensa que é imediato na tua vida. Porque somos imediatistas, né? Ah, se não acontecer isso, acabou minha vida. É que nem primeira namorada, primeiro namorado. Ela é tudo na minha vida. Se ela me deixar, acabou minha vida. Não vou ser mais feliz, está tudo acabado. Aí aparece segundo, terceiro, até você encontrar a mulher de Deus para a sua vida. O homem de Deus para a sua vida. Mas parece que está tudo acabado. Imediatistas nós somos. E assim agora Deus estava tratando o coração de Naamã. Homem cheio de status, rico, comandante, autoridade. Quase que um chefe de Estado. Segundo homem depois do rei da Síria. E a primeira coisa que Naamã, ou melhor, que Eliseu faz, olha, não vou ter contato pessoal com ele não. Mandou um mensageiro. Primeira cura, queridos, humildade. Naamã, aqui não importa o teu dinheiro. Naamã, aqui não importa sua patente. Naamã, aqui não importa seus belos olhos. Naamã, aqui não importa a tradição da tua família, quem é teu pai, quem é tua mãe. Naamã, aqui é assim, eu nem vou te receber. Tá afim? Quer participar desse processo? Assim, queridos, Deus é, Deus, e essa primeira etapa da cura para mim é humildade. Deus estava querendo trazer para aquele soberbinho Naamã humildade. Humildade é dependência, queridos. Humildade é depender. Depender de Deus. Humildade não tem nada a ver com dinheiro. A pessoa pode ser pobre e soberba. Pobre e soberbo. E o outro pode ser rico e soberbo também. Ou rico e humilde. Humildade tem nada a ver com dinheiro, com bolso. O problema de bolso é emprego. O que Deus estava tratando com Naamã, aprenda a depender de mim. Humildade é depender de Deus. O que é uma pessoa humilde, pastor? É aquela que depende de Deus. Tem nada a ver com dinheiro. É depender de Deus, é saber que Ele é tudo na tua vida. Como o diácono Nolão falou, ele é o primordial na minha vida. Ele é a essência da minha vida. Eu dependo dele, eu acordei por causa dele. Eu tenho um emprego por causa dele. Eu reconheço que tudo na minha vida vem dele, porque tudo é dele, por meio dele e para ele. Então a primeira coisa que Deus estava tratando com Naamã, humildade, camarada. Chegou, já quer sentar na janela. Jesus faz uma parábola linda de um casamento. Eu gosto sempre de falar dessa parábola do casamento. E Jesus fala o seguinte, olha, quando você chegar no casamento, não senta na primeira fileira, não. Senta na última. Por quê? Porque se você sentar na primeira, você pode passar por uma vergonha. As poltronas podem estar reservadas para alguém, mais ilustre do que você. E você vai passar uma vergonha e vai ter que sair dali. Agora, se você sentar na última fileira, você pode também ser honrado. Alguém pode chegar para você, o cerimonial pode chegar para você. Não, por favor, se assente um pouco mais na frente e você vai ser honrado. O que é isso? Humildade, queridos. Depender de Deus. O que Deus estava tratando com Naamã, além da lepra, que era o estopim, mas era humildade. Naamã, não importa o teu status, seja humilde. Chega com calma. Teu dinheiro
essas carroças de dinheiro não vão me comprar. Não compra o amor de Deus. O amor de Deus foi dado de graça. É graça, é favor imerecido. Naamã, desce daí. Naamã, se humildade para ter comunhão comigo, preciso encontrar humildade, dependência do homem para com Deus. Amém, meus amados? E a primeira coisa que eu vejo quando Eliseu manda um mensageiro, é isso. Nem vou tratar contigo, trata com o meu servo. Você vai entender agora, nem comigo você vai falar, Naamã. Você vai falar com o meu servo. Está afim de ser curado? Então vou começar a tratar a tua soberba. Humildade, fala com o meu servo, eu não vou falar contigo. Queridos, muitos na nossa caminhada com Deus, quando Deus permite que algumas coisas aconteçam para que a nossa crista baixe um pouquinho, muitos não aceitam. Muitos fazem bico, recusam, se afastam de Deus, falam que Deus não é presente, que Deus não está com ele, e Deus está mudando a tua vida, muito mais do que a lepra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não apenas isso, queridos. Olha o que o versículo 10 diz ainda. Vou ficar só no versículo 10. 7 etapas para a cura. Primeira etapa, humildade. Segunda, versículo 10 ainda. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai. Vamos ficar apenas no verbo ir aqui. Vai. Ah, mas vai, camarada. Em outras palavras, obedece. Vai. Busque. Se esforce. Vá. O que Eliseu estava trabalhando mediante Deus na vida de Naamã, me obedeça, Naamã. Naamã, entenda quem eu sou, leia a minha palavra, obedeça. Naamã, você pode encurtar tantos caminhos, você pode chegar tão rápido, se você me obedecer. Eu sei que obedecer, queridos, trabalha na nossa mente, né? Porque a nossa mente, ela por costume, ela foi forjada na desobediência. O ser humano, ele é forjado em ter sua própria justiça. A Bíblia diz em Isaías 61 que nossa justiça é como trapo de imundície. A justiça de Deus é muito mais ampla. Por vezes, ou melhor, na maioria das vezes, nós não conseguimos compreender a justiça de Deus. Você consegue compreender uma criança nascer sem um braço, sem uma mão, cega? Você consegue compreender? A tua justiça consegue raciocinar e dizer, isso é certo ou errado? Não, porque a nossa justiça não alcança isso. Na minha justiça, eu não entendo. Mas eu entendo quando Deus vai até Moisés. Moisés era pesado de língua, Moisés era provavelmente gago. E Deus chama um gago para libertar o povo de Israel. Olha que loucura. Não é loucura não, Deus me chamou, Deus te chamou. Não, queridos. Deus usa uma mula, não vai me usar. Deus usa quem Ele quiser, amém? E Deus vai chamar um gago para libertar o povo, que tinha que ter oratória, tinha que falar no meio do povo. Arão ia dar uma ajuda, mas por muitas vezes era Moisés que ia levantar a voz. Aí Deus fala para Moisés, Moisés, quem fez o surdo? Quem fez o mudo? Quem fez o coxo? Isso é uma pergunta retórica, né? A resposta já está no bojo da pergunta. Em outras palavras, Deus fala, eu fiz o coxo, eu fiz o surdo, eu fiz o mudo. Quem é você para falar que eu fiz algo errado? Se Deus fez, quem sou eu na minha justiça para dizer que eu sou melhor daquele que, aos olhos naturais, você traz comparações de, pensa na tua justiça que você é melhor. E Deus fala, eu fiz ele. Aí você vê a pessoa sem alguns membros que para ti são fundamentais, exercendo coisas que você jamais faria. Aí Deus fala através daquela pessoa em relação a você, que você não muda, mas aquela pessoa que não tem tantas coisas, valoriza tantas outras que você não dá valor. Aí Deus usa aquela pessoa para falar contigo. E nós somos tratados. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vai, obedeça. Por mais que às vezes não bate, o meu tico e teco batem e querem se fundir, não entendendo Deus, que é isso, vai. Queridos, já tive assim o privilégio de estar no Jordão, no Rio Jordão ali. É um rio sujo. É lama. Pisa e atola. Tem alguns lugares que os evangelhos criaram bonitinho, né? Mas no lugar mesmo ali, provável, onde Jesus passou, Caudolento é o nome, né? Sujo, né, Lu? Sujinho, bem sujinho. Barrento. A Lu entrou lá comigo também.
Quase se afogou, tô brincando. Mas assim, é barro, queridos. É barro. Você não olha, não tem nada de transparente, não. Tem coisas que não batem. Pô, aí, na lógica de Naamã, ele falou certo. Pô, mas não tem o Abana e o Farvar, que eram 2 rios da Síria, rios límpidos. Por que eu não fui no Abana, no Farvar? Águas límpidas. Na lógica deles, eles estavam certos. Mas Deus falou, vai naquele sujinho. Ah, vai lá. É que nem pai com filho, né? Tem horas que não dá. Vai, camarada. Obedece ao pai. Não é assim? Às vezes tem que falar, obedece. Eu sei que é o melhor. E aí o filho vai resmungando, mas faz. Vai, queridos, quando eu começo a entender isso, segunda etapa para a cura, obediência. Seja obediente. Deus falou, obedeça. Você pode não compreender, obedeça. Vai valer a pena. Você vai ver que no final, Deus vai te honrar. No final você vai sair melhor. No final você vai amadurecer. No final você vai crescer. Você vai sair um novo homem. Uma história nova. Algo Deus vai mudar na tua vida. Algo Deus vai fazer com que você amadureça. Amém, meus amados? É melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça. Então, segunda etapa para a cura. Primeira, humildade. Segunda, obediência. Terceira, vai, lava-te. Lava-te. Você sabe o que é isso para um leproso, queridos? Você sabe o que é se lavar para um leproso? Com a sua pele esfolada, sangrando. Você sabe a dor que é se lavar? Você sabe a tamanha dor que aquele homem, Naamã, seria submetido ao entrar no Jordão e ter as suas feridas lavadas? A gente começa a tentar imaginar, queridos. Mas certo é que no nosso processo, na nossa caminhada, vão ter dores. E o que Deus está me ensinando aqui, olha, no mundo você vai ter aflições. Nessa terceira etapa da cura, vão ter dores, não vai ser fácil. Não vai ser fácil, caminhar com Deus não é fácil. Amém? Abrir mão de muitas coisas para servir a Deus não é fácil. Obedecer não é fácil. A dor faz parte do processo. A dor faz parte do processo. Se tudo fosse fácil, eu quero ver um aqui que tenha chegado a Deus. Eu entrei aqui, passei na igreja em frente, está tudo certo na minha vida, eu vou buscar Deus. Se tiver 10%, 1%. A maioria está passando por algum perrengue. A maioria está buscando alguma coisa que não está conseguindo. A maioria sim. E graças a Deus, pelas dores que nos fazem nos achegar a Ele. Porque se tudo estivesse dando certo, talvez estaríamos aqui com um quórum reduzido a quase tudo. Quase tudo. Mas as dores nos fazem buscar mais a Deus. E Deus permite que dores aconteçam, algumas cores, e esse processo de cura, a terceira etapa da cura, na minha opinião, na minha leitura, é dor. Ninguém quer, mas passaremos. Ninguém escolhe, mas inevitável é. Amém, queridos? João 16:33, no mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Passaremos por aflições. Existem letreiros de igreja que falam assim, pare de sofrer. Aonde, queridos? Aonde? Eu leio a Bíblia diz, olha, aquele que, como é que diz? Negar a si mesmo, tomasse a sua cruz e seguir. O que é negar a si mesmo? O que é tomar a cruz? O que é seguir a Cristo? É perrengue ou não é? É luta ou não é? É dor ou não é? Sim, queridos. Você vai ter que abrir mão de muitos conceitos seus. Glória a Deus, igreja. Terceira etapa da cura, dor. Dor. Eu vou passar, mas Deus tem um propósito lá na frente para você. Amém? Primeira, humildade. Segunda, obediência. Terceira, dor. Quarta etapa para a cura. Vai, lava-te 7 vezes. Não é uma, não são 2, não são 3, 4, 5, 6. São 7. 7, se na primeira já dói, imagina na segunda, até uma hora que você já até acostumou com a dor. 7 vezes, ou seja, persevera. A quarta etapa da cura, perseverar.
Eu vejo pessoas que estão lutando contra o câncer, queridos. E o câncer toma um lado, cura. Depois toma outro, cura. E a pessoa de pé, lutando, orando, clamando. Mãe do Aloan, a Nelma. Tantas mulheres de Deus, tantos homens de Deus. Perseverança. 7 vezes não é uma vez. São 7 vezes, queridos. É perseverar em mais. Mergulhou primeiro, doeu pra caramba. Caramba. Curou? Não. Deu certo? Não. Aí foi a 2ª vez. Poxa, de novo, passar por esse processo de dor. Curou? Não. 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, mais dores. Curou? Não. Mas só é curado quem persevera, quem permanece. Isso em tudo na vida, queridos. Vai estudar para concurso público. Eu sempre falo isso. Quem passa não é o mais inteligente, não. Quem passa é o perseverante. Quem passa é o que não desiste. Quem passa é o esforçado. Às vezes o super inteligente nem passa em concurso, porque ele é tão inteligente que ele olha a questão, vê 5 opções e para ele a questão está errada. Porque ele é tão inteligente que ele pensa que a pessoa que formulou a pergunta errou. Não é possível, é uma coisa errada. Mas o esforçado, aquele que estuda direto, esse alcança. Você vê isso em turma de concurso, eu sempre falo isso também, querido, permita-me a repetição, mas em turma de concurso, chega para um amiguinho do lado, e aí, está estudando? O cara fala, não, estou paradão. Mentira. Ele está voando. Ele quer que você pare. Ele quer que você perca a esperança. Ele quer te desanimar. Então olha para ele, tá bom, vou acelerar mais. A noite é uma criança para mim. A madrugada existe para estudar e passar a noite e até alcançar meu objetivo. Amém? E o mais esforçado vai vencer. O mais esforçado vai alcançar. Persevera 7 vezes, não é a primeira nem a segunda. 4ª etapa da cura. Persevera, meu amado. Está difícil? Não pare, continua. Vai, continua andando, continua se esforçando. Vai ter uma hora que Deus vai responder, que até o milagre vai chegar. Mas persevera. Deus quer nos ensinar. Não é só curar a lepra. Tem um processo. O que adianta ele ser curado e continuar fazendo tudo de errado na vida? O que adianta Deus te abençoar em uma área e amanhã você sair da igreja? O que adianta Deus abrir uma porta para você e depois você vira as costas para Deus? Imagina se Deus respondesse tudo aquilo que nós pedimos. A igreja estaria vazia, queridos. Mas Deus tem esse processo, para que quando Ele responda, você esteja agradecido, Senhor, obrigado. Eu entendi o processo. Entendi o processo. E vou continuar contigo, porque o Senhor me fez amadurecer. Amém, queridos? Glória a Deus. 1ª, humildade. 2ª, obediência. 3º, dor. 4ª, perseverança. Vai, lava-te 7 vezes naquele rio, como é que fala, Lu? Caldo lento. Caldo lento. Parece que é um caldo, né? Não é isso, não, é caldo lento. Barroso. Não tem transparência nenhuma. Para mim, isso é humilhação. Para um chefe de Estado, para um grande governante. É Jordão mesmo, camarada. Vai sair sujinho. Vai entrar no cauduloso Rio Jordão. E vai, alguns vão olhar, olha lá o grande Naamã, ele está indo no Jordão. Olha só, Naamã, hein? Tem que passar. Por vezes Deus permite que, infelizmente, queridos, às vezes para que Deus venha nos moldar, abaixar um pouquinho a crista, às vezes Deus permite que nós passemos por algumas humilhações. É duro falar isso, mas na minha vida, na sua vida, certamente você pode se lembrar de algo que foi humilhante, mas Deus, ao mesmo tempo, alguns ensinos você extraiu disso. Alguns ensinos nós extraímos de algumas situações que aos nossos olhos foram humilhantes. Cara, por que eu passei isso? Por que naquele ambiente eu sofri isso? Por que eu fui constrangido nessa situação? E aí depois você olha, Senhor, aprendi. Algo Deus falou comigo. É no Jordão. Não é no Abana nem no Farvá. É nesse Jordão aí. Você tem que ainda entender, Naamã, que no processo que eu tenho de cura a sua vida, você precisa passar ainda por um processo de humilhação, porque você ainda se acha melhor que os outros. Você acha que iria me comprar com o teu tesouro. Não é assim, Naamã.
desce ao Jordão, nesse rio caudaloso, e eu vou te tratar nele. Amém, meus amados? Primeiro processo, humildade. Segundo, obediência. Terceira, dor. Quarta, perseverança. Quinta, humilhação. Humilhação. Amém? E, queridos, Deus é expert em exaltar aquele que passa por humilhações. Deus é expert em exaltar aqueles que passaram por processo de humilhação. Se você se permanecer firme, Deus vai te honrar e Deus vai te exaltar. Deus vai pelejar a tua luta, em nome de Jesus, amém? Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada. O que é isso, queridos? Fé. Vai lá e tua carne vai ser restaurada. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada. Fé, creia, confie. Deus é um negócio, queridos, amém? Que proposta louca é essa? Vai, lava-te. Você ia? Seja sincero. Lavar a lepra num rio, que você nem sabe a procedência, cura a lepra? Que ideia louca é essa, queridos? Que proposta louca é essa? Quem iria encarar isso? Eu não, minha lepra vai piorar. Eu vou pegar uma contaminação aqui, eu vou pegar uma infecção, eu vou morrer. Tem coisas que a gente não entende, queridos. Nós passamos e não compreendemos. E não vamos compreender tudo mesmo, porque a Bíblia diz em Deuteronômio que as coisas encobertas são para Deus e as reveladas para nós. Tem coisas que vão ficar encobertas e eu não vou saber mesmo. Eu tenho que andar confiando. Eu tenho que andar crendo. Eu tenho que crer que nessa proposta Deus tem um propósito maior. Eu tenho que crer no final, Deus tem algo melhor para a minha vida. Eu tenho que crer nisso tudo que eu estou passando, Deus tem uma resposta certa. Eu tenho que confiar. Até porque Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Se todas as coisas cooperam para o bem, até essa proposta louca. Até essa loucura que você esteja vivendo. Até isso que você não esteja entendendo nada. Senhor, até onde eu vou? Até onde eu vou aguentar? Senhor, por que eu estou passando por isso? E Deus fala, calma, persevera. Eu sei que você está sendo humilhado, eu sei que é dor, mas tenha fé, confia. A tua carne vai ser curada, restaurada. Amém, queridos, glória a Deus. Um detalhe. E a tua carne será restaurada, fé. E ficarás limpo. Limpo aqui não é cura, queridos. Limpo era a condição, porque o leproso, além dele estar enfermo na pele, ele também, religiosamente, ele era chamado de imundo. A pessoa leprosa no Antigo Testamento, ela não podia ter comunhão com Deus. Ela era considerada imunda. E Deus fala aqui no finalzinho, e ficarás limpo. Não é um pleonasmo, porque já foi curado a carne. E por que fica limpo agora? Porque é uma condição espiritual. Agora você está limpo. Agora você tem nova vida. Mais do que a cura da lepra, eu te dou uma nova vida. Te dou uma comunhão com Deus, te dou uma comunhão comigo. Uma nova história, Deus começa a traçar. Meu querido, meus amados, nesta noite você veio aqui, talvez com um propósito, pedindo algo, e Deus eu creio que Deus pode fazer qualquer coisa. Mas o principal para mim é ficar limpo. É ter uma nova vida, uma nova história, uma nova comunhão. Uma nova mente, uma nova conhecimento de Deus. Na minha opinião, o mais forte aqui é ficar limpo. Eu tenho uma nova vida. 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo, limpo. Santidade quer dizer o quê? Quando a Bíblia fala de analogias, quando a Bíblia fala sobre vestes sujas, pecado. Vestes limpas, brancas, limpo. Ou seja, salvo, crente, limpo. Nós somos novas criaturas, fomos salvos em Cristo Jesus, amém, queridos? Muito mais do que a cura da lepra, Deus tinha um processo na vida de Naamã, como tem na minha e na sua, em nossas vidas. Não desista, em nome de Jesus, amém, queridos? Glória a Deus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Para finalizar, versículo 14. Primeiros 7 passos, queridos: humildade, obediência, dor, perseverança, humilhação, fé, vida nova. Versículo 14, então,
desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma, e ficou limpo, nova vida. Amém, queridos? Eu quero chamar os irmãos de louvor. Vamos colocar de pé. Muito mais do que aquilo que você veio buscar, Deus quer fazer na tua vida. Eu vou repetir. Muito mais do que aquilo que você veio buscar, Deus quer fazer na tua vida. É muito mais. Temos anseios, sonhos, legal, glória a Deus, isso é muito bom, isso é lícito. Mas Deus tem muito mais para você. Deus quer que você seja curado e permaneça no meio dele. Deus quer te curar e que você permaneça buscando a ele. Deus quer transformar a tua vida, novidade de vida, nova vida, algo novo, transformado, algo sarado, mais do que uma cura física. Deus quer tocar no teu espírito. Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a tua vida. Amém, queridos? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Feche seus olhos. A gente vai chamar a atenção de Deus para nossas vidas, amém? Não importa que você esteja passando, Senhor, talvez você esteja na primeira, vai. Talvez você esteja no lava-te. Talvez você esteja no 7 vezes. Eu não sei em que processo você está. Eu sei que Deus está nesse negócio. Eu sei que Deus está no controle. Então permaneça. Vale a pena. Vale a pena. Tem vitória aí para você. Aleluias.